Graça e paz a todos, irmãos. Vamos falar aqui um vídeo curtinho, que eu estava estudando aqui a Bíblia, e esse versículo, esse capítulo 21 do livro de Jeremias, me falou muito. Sabemos que Jeremias estava reclamando, falando com Deus, para que o Senhor fez eu nascer, para poder só falar coisas ruins para esse povo. Por isso eles me odeiam. Antes eu não tivesse nem nascido. Eu fui levantado só para falar coisas ruins. Mas era a ordem do Senhor. E no capítulo 21, logo no versículo 8, diz assim, presta atenção. Digam a este povo, : assim diz o Senhor, ponho diante de vocês o caminho da vida e o caminho da morte. Todo aquele que ficar nesta cidade morrerá pela espada, pela fome ou pela peste. Quer dizer, ficar naquela cidade. Deus havia inclinado o coração de Nabucodonosor para poder levar o povo de Judá ao exílio. E ali iam morrer muitas pessoas. Se fugisse da espada, iam morrer pela peste ou pela fome, que também teria o cerco babilônico em volta da cidade. Mas ele colocou ali, olha, eu vou trazer a desgraça, eu vou trazer a maldição, eu vou trazer um exército, uma nação impiedosa, porque vocês não me escutaram, os meus profetas. Agora vocês vão pagar por isso. Mas Deus ainda falou assim, todo aquele que ficar nessa cidade morrerá pela espada, pela fome ou pela peste. Mas todo aquele que se render aos babilônios, todo aquele que se render aos babilônios, que cercam vocês, viverá. Este escapará com vida. Decidi fazer o mal, e não o bem a esta cidade, diz o Senhor. Quer dizer, Deus de amor. E esse é o amor dele. Decidiu fazer o mal e não o bem. Ela, quem é a cidade, será entregue nas mãos do rei da Babilônia e ele a incendiará. Amados, o que isso me disse muito? Nós vivemos numa geração, tem falando nossa geração, é óbvio, né? Em que os falsos profetas, os fariseus, os filhos de Belial, seja como vocês quiserem designar isso, pregam sobre casamento, sobre divórcio, algo totalmente diferente que diz essa doutrina. Eles começam a inferir algo que não está na sã doutrina. Alguns alegam que se a pessoa se divorciar, ela pode se casar com outro, porque o divórcio anula o casamento. Eles dizem que quem trai e se divorcia, esse não pode casar com outro, mas o traído pode. Moral da história, tudo balela de Satanás. Tudo balela de Satanás. Quando Deus falou aqui para o povo, olha, todo aquele que ficar nessa cidade morrerá pela espada, pela fome e pela peste. Porque Deus resolveu trazer o mal. Não adianta, vai acontecer o mal. Mas ele tem um porém. Mas todo aquele que se render aos babilônios viverá. Então, como que a gente tem que se render? Render ao juízo de Deus. Render ao que Deus designou. Vocês pensam que o cônjuge de vocês adulterou? Ou, olha, não tenho medo de falar aquilo que eu creio não, tá? O Wellington, olha o que você vai falar. Deus fez com que o cônjuge adulterasse. Deus endureceu o coração do cônjuge. Deus fez com que esse casamento houvesse um repúdio. Olha, Deus não faz ninguém pecar, Wellington. Eu não falei que Deus faz alguém pecar? Falei? Porque todo mundo já nasce pecador. Então Deus não faz ninguém pecar. Deus só inclina o coração
o coração do ser humano, da criatura que é dele, que já é inclinada para o mal, que já nasce pecador. Deus só inclina, só endurece ainda mais um coração duro. Então por que Deus faz isso? Porque ele é ruim? Não, porque Deus já estava advertindo o povo de Israel. Ó, levantei profetas, mas profetas vocês não me ouviram. Por isso eu vou levar vocês cativos. Deus sempre falou conosco, sempre. Coloco eu como exemplo aqui. Eu, quando adulterava, fazia aquelas coisas, eu sabia que eu estava errado. Tá? Eu sabia que eu estava errado, mas mesmo assim eu fiz. O que Deus fez? Por sua imensa misericórdia, Deus endureceu o coração do meu cônjuge. E Deus me dirigiu o espaço para que eu entendesse qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Então, Deus colocou diante de mim o caminho da vida e o caminho da perdição. O caminho da perdição é eu acreditar nesses falsos mestres que dizem, não, você pode se divorciar e casar com outro porque você foi o largado, você que sofreu o adultério, você que sofreu o abandono, você pode se largar. Esse aí é o caminho da morte. Agora o caminho da vida é você crer que Deus está no controle de tudo, que foi Deus que endureceu o coração do cônjuge de vocês, justamente para que você busque Ele de todo o coração e de todo o entendimento. Agora vamos aqui no mesmo livro de Jeremias, tá? Mas vamos ler o versículo 14, que diz o seguinte, olha só, versículo 14, é isso mesmo? Não, agora é o capítulo 23, só que é o versículo 14. Ó, e entre os profetas de Jerusalém vi algo horrível. Eles cometem adultério e vivem uma mentira. Encorajam os que praticam o mal para que nenhum deles se converta de sua impiedade. É o que acontece entre a gente. As pessoas que estão entre nós, que são joios, mas dizem ser cristãos, dizem ser trigos, eles pregam que vocês podem se divorciar e casar com outro. Eles pregam que isso não é pecado, que vocês foram abandonados, mas isso é mentira. Repetindo para finalizar. Entre os profetas de Jerusalém vi algo horrível. Eles cometem adultério, mentira, tá? Traem Deus. Adultério, e vivem uma mentira. Então aquelas pessoas que falam pra gente, não, pode se divorciar e casar com outro, eles além de viver essa mentira, pode ver que a maioria deles já é divorciado e casar com outro. A maioria, não falei todos, tá? Eles vivem essa mentira e faz com que nós também venhamos a viver a mesma mentira deles. Então, meus amados, é isso aqui que vocês têm que ler, ó, estudar, é a Bíblia. Vocês não têm que crer nesses hereges, nesses fariseus, nesses servos de Belial falando mentira, não. Seja eles quem for, pode ter diploma de teologia, pode encher a boca, falar que é um excelente exegeta, isso não quer dizer nada. Nicodemos era mestre em Israel. O que Jesus falou com ele? Tu és mestre em Israel, mas não entende nada de Deus. Fica os irmãos na paz do Senhor Jesus.